Conselheiros Kleber Domingues, Luiz Henrique Mangion, o diretor-geral da IR, nossos diretores da casa, e os nossos convidados para essa sessão hoje de número 25, que é o Dr. Guilhermo, Júlio Salecker. Sejam bem-vindos. Obrigado. Essa sessão ordinária de número 25/2020 vai iniciar via online e já comunico a todos que se houver algum problema com conexão de internet dos conselheiros, a sessão ficará suspensa por até 30 minutos. Se a gente resolver antes, não tem problema, mas se não, o prazo máximo é 30 minutos. Primeiro item da pauta, apreciação das minuta da ata número 24/2020. Pergunto ao conselheiro Kleber. Aprovado, presidente. Aprovado. Conselheiro Mangion. Aprovada. É aprovada, então, a ata número 24. Passo direto à matéria. A primeira matéria de item 2.1 é a análise do processo 00-1566-3900/172, que trata do recurso da Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, ao auto de infração número 0011/2017, Agergs SFG. Conselheiro relator, conselheiro Kleber Domingues, conselheiro revisor, conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo direto a palavra ao conselheiro Kleber Domingues. Por favor, Kleber. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Então, passamos à leitura do voto. Processo 1566-3900-172, recurso da Sertel Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, ao auto de infração 11/2017, Agergs SFG. Do relatório. O presente processo é aberto em função da fiscalização da PCH Salto Forqueta, em função de convênio de cooperação número 15/2010, firmado entre a ANEEL e a Agergs, que ocorreu no dia 5 de outubro de 2016. A resolução número 16/2014, número 16, de 14 de janeiro de 2000, autorizou a Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Limitada, Sertel, a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante o aproveitamento do potencial hidráulico da central geradora Salto Forqueta com 4,50 megawatts de potência instalada, localizada no Rio Forqueta, municípios de Putinga e São José do Herval, Estado do Rio Grande do Sul, caracterizada como pequena central hidrelétrica nos termos da Resolução ANEEL 394, de 4 de dezembro de 1998, e de suas instalações de transmissão de interesse restrito. O escopo da fiscalização constituiu na verificação da adequação da usina à outorga concedida para sua exploração e a legislação vigente do setor elétrico, bem como da situação das instalações e procedimentos de operação e manutenção, como verificação in loco do atendimento às constatações fixadas no último relatório de fiscalização lavrado pela Agergs. A fiscalização deu-se através de registros fotográficos, entrevistas e coleta documental, solicitada por meio do ofício 161/2016 GPE, abrangendo as instalações da PCH, e o escopo da visita de inspeção constituiu na observação visual da conservação das instalações, observação visual da conservação dos equipamentos eletromecânicos de geração, verificação da conformidade dos dados técnicos da usina com os existentes na ANEEL, verificação da legislação junto à ANEEL, verificação das condições operativas, verificação visual das condições da área do reservatório e do barramento, descrição das instalações de interesse restrito, destino da energia produzida e verificação do licenciamento ambiental. Relativamente aos itens identificados, foram geradas 9 não conformidades,
e constatações, respectivamente, e uma determinação, tendo a AGERGS emitido o termo de notificação 04/2017 AGERGS SFG em 16 de fevereiro de 2017, conforme o documento 6, SEI 0160992. Em 21 de março de 2017, a Sertel, através da manifestação ENER 019/2017, apresenta a documentação referente ao atendimento da fiscalização na PCH Salto Forqueta de forma individualizada, tecendo seus comentários e apresentando comprovações e correções necessárias e oportunas. Para análise de desempenho da PCH Salto Forqueta, foram utilizados os indicadores de junho de 2010 a setembro de 2016, apresentados pelo agente em meio eletrônico. Após análise da manifestação protocolada pela Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, por meio da carta ENER 019/2017 e da informação número 345/2017 GPE, foram consideradas procedentes as alegações apresentadas em relação às não conformidades N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 e N9, geradas pelas constatações C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9, respectivamente, e improcedentes em relação à não conformidade N1, decorrentes da constatação C1, apontada no termo de notificação 04/2017 AGERGS SFG, remanescendo os seguintes itens da fiscalização. Letra A. Havia desgaste e indícios de corrosão nos equipamentos de tomada d'água. Letra B. Havia a presença de vegetais e detritos na grade de tomada d'água. Letra C. O muro de contenção da tomada d'água necessitava de reparos. Letra D. Com indícios de corrosão e desgaste da pintura no passadiço da sala de controle da tomada d'água. Letra E. Havia instabilidade no talude da ombreira esquerda da tomada d'água. F. A canaleta não possuía proteção e vedação. G. A tampa do conduto estava mal encaixada. H. Havia indícios de vazamento de óleo nas unidades hidráulicas de tomada d'água. I. O dreno do interior da sala de controle da tomada d'água estava direto no chão, no lado de fora da sala de controle. J. Havia indícios de instabilidade do talude de acesso de tomada d'água. K. Havia deslocamento do concreto na ombreira esquerda, montante da barragem. L. Havia uma trinca no concreto da crista da barragem próximo à ombreira esquerda. M. Havia indícios de corrosão nas estruturas da comporta de descarga de fundo. N. Havia instabilidade do talude na margem direita a jusante da barragem. O. Havia área úmida com carregamento de material na barragem jusante próximo à ombreira direita. P. Havia deterioração da junta no paramento jusante. Q. Havia deslocamento do concreto do vertedouro. R. Havia instabilidade no talude jusante da barragem. S. Havia deterioração das estruturas de escada de peixe. T. Havia armadura exposta na estrutura da barragem na ombreira esquerda. U. As escadas de acesso à galeria nas ombreiras direita e esquerda possuem degraus com altura e afastamento variáveis e indícios de corrosão. V. Havia instabilidade no talude jusante na ombreira esquerda da barragem. W. Havia deslocamento de concreto em diversos pontos do paramento jusante. X. Havia indícios de corrosão no portão de acesso da ombreira esquerda. Y. Havia áreas úmidas em diversos pontos nas paredes da galeria. Z. Havia acúmulo de água em diversos pontos do piso da galeria. AA. Havia vazão nos drenos. BB. Havia área úmida com armadura exposta no teto da galeria. CC.
havia indícios de corrosão no suporte do conduto. DD, havia percolação de água na galeria próxima à ombreira direita. EE, havia indícios de carreamento de material na água dos drenos. FF, havia desplacamento de concreto na galeria. GG, havia indício de corrosão no portão de acesso à galeria na ombreira direita. HH, havia desplacamento de concreto no teto do portão da galeria na ombreira direita. II, havia desgaste da pintura e indício de corrosão no portão de acesso à crista da barragem na ombreira direita, no guarda-corpo e nos equipamentos da comporta no canal de peixe. JJ, havia a presença de entulho na bacia de dissipação. E KK, havia degradação do talude jusante na ombreira esquerda. Apesar dos esforços apresentados pela Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia, Limitado, foi considerado a sua manifestação e mantida a não conformidade N1, relacionada à constatação C1 em função principalmente dos itens DD, percolação de água na galeria próxima à ombreira direita, tendo em vista não haver nenhuma medição de vazão no ponto de percolação específico indicado, e EE, indícios de carreamento de material na água dos drenos, indicando provável deterioração nas condições gerais da barragem. Mesmo tendo enviado relatórios de inspeção datados, inclusive de 2016, o laudo enviado pela Sertel em sua manifestação é de 2010, portanto, desatualizado, o que também demonstra que o agente não foi diligente no tratamento desse assunto. Pelos motivos acima, somados à falta da relação de ações programadas e executadas, considera-se também não cumprida a determinação 1, enquadrando-se no artigo 20 da resolução da ANEEL número 063, de 12 de maio de 2004, e instaurado processo administrativo punitivo para a empresa Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia Limitada. O auto de infração 011-2017, a GERGS SFG, foi emitido em 25 de outubro de 2017 e enviado à Sertel através de ofício 854-2017 GPE em 6 de outubro de 2017 e o ofício 865 em 30 de outubro de 2017. A Sertel, por sua vez, protocola o ofício ENER 081-2017, apresentando recurso ao auto de infração 011-2017, em 14 de novembro de 2017, de forma tempestiva, que fora analisado pela área técnica da GERGS e solicitado novas informações através do ofício 228-2018 GPE, de 17 de agosto de 2018. Em 27 de agosto de 2018, a Sertel, através do ofício ENER 046-2018, apresenta novas considerações e da análise proferida pela GERGS GPE, e no mérito, verificou-se que não foram apresentados novos argumentos sobre a infração e a sanção aplicada, assim como as alegações interpostas pelo recorrente não têm o condão de elidir a não conformidade apontada e criteriosamente caracterizada. A Sertel reforçou as argumentações expostas em suas manifestações ao termo de notificação. Ainda, o agente questiona a dosimetria da multa imposta pela GERGS. No entanto, os argumentos da Sertel já foram avaliados pela GERGS e na exposição de motivos do auto de infração. E a dosimetria utilizada seguiu o padrão estabelecido pela Gerência de Energia para esse tipo de procedimento de fiscalização, não havendo o que ser corrigido. Desta maneira, diante da inexistência de qualquer ilegalidade na lavratura do auto de infração recorrido e necessidade de correções de ofício à luz do princípio da autotutela quanto ao mérito das infrações, decide-se pela manutenção da não conformidade 1 em apreço e por via reflexa da correspondente adequação do valor da penalidade aplicada. É o relatório, senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras e senhores. Muito obrigado, conselheiro relator. Tenho inscrição aqui para o doutor Guilhermo Grau. O senhor tem 10 minutos, por favor, doutor Guilhermo. Obrigado, senhor presidente e demais conselheiros.
Basicamente, em fevereiro deste ano, foi juntado aos autos um memorial onde houve uma descrição pormenorizada de todos os procedimentos que foram efetuados de 2017 até hoje, e basicamente todos os pontos foram tratados. O que efetivamente ficou pendente, não como uma pendência no nosso entendimento, mas como uma divergência de entendimento, diz respeito exatamente à questão essa da instabilidade dos taludes, que desde 2017 que vem sendo feito fiscalização, e especialmente fiscalização nesse ponto, não se identificou essa instabilidade. E, consequentemente, a gente mantém o entendimento de que a situação ela está controlada, sem identificação de existência de carreamento de material, como a referência no auto. Os demais pontos, especialmente em relação ao procedimento que foi adotado, foi contratado um sistema de gestão, software Engeman, que está operando desde 2017, e desde 2017 têm sido feitos as manutenções periódicas. Os relatórios são apresentados agora em fevereiro de 2017, 2018, 2019, foi apresentado o último relatório, onde se demonstra o atendimento da praticamente a totalidade, com exceção dessa divergência e de algumas questões que também já tinham sido reconhecidas na própria decisão. Então, basicamente, a gente se reporta aos memoriais apresentados e mantém mais uma vez o pedido de adequação da multa, uma vez que a PCH está inserida dentro da cooperativa de distribuição, ela não vende a energia, ela repassa a energia para o sistema de distribuição, logo não há que se considerar o preço de mercado de energia, e sim o custo dela. E muito menos garantia física, porque ela entrega o que gera, e somente o que gera para a cooperativa de distribuição. Era isso, senhores. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Guilherme. Eu repasso a palavra, então, ao conselheiro relator, conselheiro Kleber, por favor, para a fundamentação. Item 2 da fundamentação. A AGERGS atua na área de energia elétrica por previsão da Lei 10.931/97 e por delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, mediante convênio de cooperação. A portaria DRH, Secretaria do Meio Ambiente, número 1366/2007, de 29 de outubro de 2007, autoriza a Cooperativa Regional de Eletrificação Teutônia Limitada, Sertel, a captar 22,51 metros cúbicos por segundo de água superficial no Rio Forqueta, para geração de energia na PCH Salto Forqueta, com 6,124 megawatts, devendo ser mantida a jusante da barragem a vazão mínima para manutenção da vida aquática e de outros usos de água existentes, observando-se o disposto nos itens 2 e 3 da LO FEPAM 266/2007-DR. A licença de operação LO 3550/2016-DL, processo 10.580.0567.13.4, relativa à atividade de linha de transmissão de energia elétrica entre a subestação PCH Salto Forqueta e a subestação Canudos do Vale, para o empreendimento 120.502, localizados nos municípios de Putinga e Canudos do Vale, foi emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Ressler, RS FEPAM, em 23 de junho de 2016, em favor do empreendedor 174047, Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônica Sertel Energia, com validade até 23 de junho de 2020. As constatações enquadram-se nas inobservâncias de normas técnicas ou irregularidades relativas à segurança, manutenção e conservação, que podem pôr em risco a continuidade da operação da usina constatada, violando a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, conforme o artigo 17, inciso 1,
que estabelece, dentre as obrigações do empreendedor de barragem, prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem. Resolução normativa número 389, de 15 de dezembro de 2009. Artigo 2º, que estabelece a obrigação aos autorizados de implantar e operar a central geradora, executando as obras correspondentes em conformidade com as normas técnicas e legais específicas. A resolução número 389, de 15 de dezembro de 2009, o artigo 2º, inciso 12º, que dispõe que o agente autorizado tem a obrigação de manter, por meio de adequada estrutura de operação e conservação, os equipamentos e instalações da central geradora em perfeitas condições de funcionamento e conservação, para assegurar a continuidade, a regularidade, a eficiência e a segurança na exploração da central geradora. E a resolução número 16, de 14 de janeiro de 2000, que autorizou o aproveitamento do potencial hidráulico da central geradora Salto Forqueta e legislação vigente. Diante o exposto, fica tipificado a multa conforme resolução normativa número 63/2004, multa do grupo 3, artigo 6º, inciso 9º, deixar de manter registro, controle e inventário físico dos bens e instalações relacionados à atividade desenvolvida, e ou deixar de zelar pela sua integridade, inclusive aqueles de propriedade da União em regime especial de uso. No que diz respeito ao cálculo das penalidades de multa, estabelece a resolução número 63/2004. Artigo 14. Sem prejuízo do disposto em regulamento específico ou contrato de concessão, os valores das multas serão determinados mediante aplicação sobre o valor do faturamento, nos casos de concessionários, os permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, ou sobre o valor estimado de energia produzida. Nos casos de autoprodução e produção independente, correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura do auto infração, dos seguintes percentuais. Grupo 1, até 0,01%. Grupo 2, até 0,10%. Grupo 3, até 1%. E grupo 4, até 2%. Parágrafo 2º. Para a determinação do valor estimado de energia produzida, será utilizada a seguinte forma. Valor de energia produzido é igual ao custo de produção menos o FC, que é o fator de capacidade, vezes o preço médio de energia. Considerando a receita efetiva do empreendimento, o cálculo da multa máxima de referência aplicável no caso sob análise é a garantia física, 3,92 megawatts, o PME, preço médio de energia, 259,335 reais por megawatts, e período de determinação da energia gerada, 12 meses, 8.760 horas. Faturamento estimado, 3,92, vezes o 259,335, vezes o 8.760, período de geração, dá 8.905.356,432. Multa do grupo 3, aliás. Artigo 6º, inciso 9º, valor máximo da multa, 1%, vezes o valor ali, 8.905.356,432, 89.053,56 centavos. A resolução número 63/2004, artigo 15, estabelece como critérios para a dosimetria da penalidade a abrangência, gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, e a vantagem oferida pelo infrator e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos. Desta forma, considerando que 1. A PCH Salto Forqueta não consta de classificação da ONS nesse momento, 20%. Item 2. O agente, distribuidor de energia elétrica, é autoprodutor, 20%. 3. A empresa não oferiu vantagem em decorrência da não conformidade constatada, 0. E 4. Inexistem sanções administrativas irrecorríveis aplicadas nos últimos 4 anos. Considerando
o resultado da ponderação acima, 40%, multiplicado pelo valor da multa que poderia ser aplicada ao caso em tela, R$ 89.053,56 centavos, é obtido o valor de R$ 35.621,43, como valor da multa a ser imposta à autuada, o que corresponde a 0,4% da receita anual estimada do empreendimento. Por todo o exposto, e de acordo com a dosimetria apresentada nos termos dos artigos 14 e 15 da Resolução Normativa número 63/2004, bem como no artigo 2º da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o valor apurado da multa é de R$ 35.621,43. Por estar caracterizada a hipótese constante no inciso 9º do artigo 6º da Resolução Normativa número 63, de 12 de maio de 2004. Sendo assim, voto por 1. Conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Sertel, Cooperativa de Distribuição de Energia de Teutônia Limitada, mantendo a penalidade de multa no valor de R$ 35.621,43, decorrente da não conformidade NC1, objeto do auto de infração número 0011/2017, a Jergs SFG. Item 2, oficiar a empresa da presente decisão para, no prazo de 10 dias, a partir do recebendo da notificação, efetuar o pagamento de multa ou apresentar recurso anel. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Presidente, lido o voto. Está desligado o microfone. Por favor, passo para o conselheiro relator, então, Luiz Henrique Majão, por favor, seu voto. Da revisão, em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheiro Majão. Fica aqui aberto, se alguém mais quer contribuir. Conselheiros? Nenhuma palavra a mais, então vamos para o voto. Conselheiro relator? Se é possível, presidente. Mantenho o voto, presidente. Conselheiro revisor? Acompanho o relator. Ok. Acompanho também o voto do relator. Então, por unanimidade, fica aprovado o voto do relator para o processo de número 1566-3900/172. Eu gostaria de passar agora a condução da sessão para o conselheiro mais antigo, conselheiro Kleber Domingues, porque eu sou relator do próximo processo. Então, passo a condução dos trabalhos para o conselheiro Kleber, por favor. Tá bem. Na condição de conselheiro, passo a análise do processo 000461-39.00/17-3, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 17/2019, tendo como conselheiro relator, conselheiro Luiz Dalen, conselheiro revisor Luiz Henrique Mangion. Com a palavra, conselheiro relator Luiz Dalen. Muito obrigado, conselheiro Kleber. Relatório. Se vocês me dão licença, eu estou saindo. Obrigado. Boa tarde. Okay. Obrigado, senhor Luiz. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Fica à vontade. Muito obrigado. Obrigado. Boa reunião para todos. Estou saindo. Tchau, tchau. Obrigado, senhor Júlio. Trata o presente expediente da continuação do processo fiscalizatório para a verificação do atendimento prestado pela Corsan, Companhia Rio Grandense de Saneamento, ao município de Getúlio Vargas. Analisando-se os procedimentos adotados e a estrutura técnica da companhia à disposição da população para a prestação do serviço público de saneamento, com foco no cumprimento das metas propostas no Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB. A fiscalização inicial, realizada em 2017, resultou no auto de infração número 15/2017, que aplicou penalidades de advertência para 4 não conformidades
E o Conselho Superior da AGERGS, por meio da resolução decisória número 505/2019, manteve as penalidades para as NC 2 e 3 no nova fiscalização para a verificação das metas de curto prazo. Em atendimento à citada resolução, a Diretoria de Qualidade oficiou a Corsan para prestar informações acerca das providências tomadas para a regularização das não conformidades. A companhia apresentou sua resposta por meio do ofício 0088/2019 GP e, após a análise técnica sobre a modificação da concessionária, a Diretoria de Qualidade decidiu pela lavratura do auto de infração número 17/2019, aplicando a penalidade de multa no total de R$ 33.672,70 para as não conformidades assim descritas. Não conformidade NC2. Descumprimento de metas relatadas no Programa Municipal de Saneamento Básico, ETA e reservatórios. Não conformidade NC3. Descumprimento de metas relatadas no PMSB, rede de abastecimento. Notificada, a Corsan protocolou o recurso ao auto de infração, apresentando defesa com as ações e as justificativas técnicas resumidas a seguir. A. Não conformidade NC2. Para a meta de elaboração de estudo e projeto técnico para aumentar a capacidade de tratamento e reservação de água tratada, reforça não a obrigação da ETA, bem como verifica que a reservação atual, embora não estando no nível ideal, não levou a desabastecimentos no município e que o volume reservado é superior a 1/3 do dia de maior consumo, que é o critério técnico adotado pela empresa. A companhia estima que, para atender o sistema sem nenhuma deficiência operacional, a reservação necessária seria de 1.600 metros cúbicos, sendo que atualmente dispõe de 975 metros cúbicos. Nesse sentido, elaborou estudos e projeto para a construção de reservatório de 500 metros cúbicos, tendo encaminhado também, em meados de 2019, projeto para um reservatório elevado de 100 metros cúbicos, que passará a reservação para 1.075 metros cúbicos. Assim, a meta encontra-se em atendimento, pois já realizado o diagnóstico do sistema e é, de fato, o movimento da companhia no sentido de aumentar ainda mais a capacidade de reservação do município de Getúlio Vargas, tudo a fim de dar maior segurança ao abastecimento da comunidade. Não conformidade NC3. Com relação à substituição de redes depreciadas ou de fibrocimento, a substituição de 1.410 metros de rede não consiste em item do Programa Municipal de Saneamento de Getúlio Vargas. A meta original, substituição de 25% das redes de fibrocimento da área urbana, está repactuada, tendo a Corsan proposto ao município percentuais de substituição de redes mais condizentes com a real necessidade do sistema de abastecimento de água. Além disso, o PMSB de Getúlio foi elaborado em data posterior ao contrato de programa, firmado pelas partes. Não há ingerência da companhia nas metas estabelecidas no PMSB. Foi requerida a revisão das metas para a substituição das redes e o PMSB está em fase de revisão. Peço aí quem tiver com o microfone aberto, por favor. C. Enquadramento legal. Não há violação ao disposto na cláusula 8ª, 21ª e 22ª do CP 117, já que as metas previstas no PMSB, notadamente aquelas que fundamentam o auto de infração em referência, estão sendo cumpridas ou revisadas junto ao poder concedente. Por fim, a Corsan requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que sejam afastadas as penalidades aplicadas. Se não for esse o entendimento, requer seja substituída a pena de multa por advertência ou sua significativa redução. As manifestações da Corsan foram parcialmente acatadas pela Diretoria de Qualidade, mediante a informação 3.20.20 de que, mantendo a decisão tomada para a aplicação das penalidades de multa relativas às não conformidades NC2 e NC3, com redução da dosimetria para a NC2, passando o valor total da multa para R$ 22.448,47. A Diretoria-Geral, em juízo de reconsideração, acolheu o parecer da Diretoria de Qualidade e oficiou a Corsan para pagamento da multa no prazo de 10 dias. Transcorrido o prazo sem o pagamento,
O recurso foi encaminhado ao Conselho Superior para deliberação. É o relatório, senhor presidente. Está fechado o microfone, Kleber, por favor. Desculpe. Temos inscritos por parte da Corsã para manifestação? Não temos. Então, relator, devolvo a palavra para... Obrigado. Fundamentação. A Agergs atua na área de saneamento por previsão da Lei nº 10.931/97 e por delegação dos municípios mediante convênio específico firmado com a agência. Ademais, a Lei 945 de 2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a atuação do órgão regulador. Assim, a Diretoria de Qualidade, diante de suas atribuições, realizou o processo de fiscalização junto à Corsã, que culminou com a lavratura do auto de infração número 17 de 2019, assegurando durante todo o trâmite o contraditório e a ampla defesa. A Diretoria-Geral, em juízo de reconsideração, acatou parcialmente o recurso da empresa, confirmando as penalidades de multa referentes às não conformidades NC2 e NC3, e reduzindo a dosimetria para a NC2, com base nas ponderações a seguir. De acordo com a informação número 3/2020 da Diretoria de Qualidade quanto à NC2, visando sempre ao uso racional e eficiente dos recursos públicos, entende-se que a meta do PMSB, elaborar um estudo e projeto técnico para aumentar tratamento e reservação de água tratada, foi atendida, porém, fora do prazo estipulado pelo referido plano. Nesse sentido, tendo a companhia apresentado justificativas técnicas para a não ampliação da ETA, a mesma deve propor a repactuação da meta junto à Prefeitura, direcionando os recursos para outras áreas que levem à qualificação do serviço prestado no município. Com relação à reservação, a companhia deve seguir com as ações de ampliação, visando atingir o volume de reservação pretendido sem nenhuma deficiência operacional, que é 1.600 metros cúbicos, conforme informado pela própria Corsã. Desta forma, a meta foi cumprida fora do prazo estabelecido pelo PMSB, motivo pelo qual deve ser mantida a NC2. Entretanto, a dosimetria de 60% utilizada na aplicação da penalidade deve ser revisada para 20%, resultando na redução da multa de R$ 16.836,35 para R$ 5.612,12. Relativamente à NC3, considerando a meta do PMSB, substituição de 25% das redes de fibrocimento na área urbana, a companhia não apresentou fatos novos. A equipe de fiscalização da Agergs utilizou informações apresentadas pela Corsã para verificar o cumprimento da meta. Dessa forma, foram confrontados o montante substituído pela companhia no período em questão com o montante necessário de substituição para que a meta fosse atendida. A companhia substituiu um percentual significativamente inferior ao estabelecido na meta. Adicionalmente, ressalta-se que a solicitação da Corsã junto à Prefeitura para a meta deu-se após o término do prazo estabelecido para o cumprimento da mesma. A companhia encaminhou o ofício à Prefeitura em 2018, propondo a revisão da meta. Além disso, o argumento apresentado pela empresa de que assim que tomou conhecimento da meta, solicitou a sua revisão, não parece razoável, visto que o plano de saneamento do município foi aprovado em 2011. E pela importância que possui seu conteúdo, não deveria ficar desconhecido até o ano de 2018. Sendo assim, deve ser mantida a NC3 com a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 16.836,35, conforme dispõe a cláusula 29ª do contrato de programa CP 117. Diante do exposto, senhores conselheiros, voto por, primeiro, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pela Companhia Rio Grande de Saneamento, mantendo as penalidades de multa referentes às não conformidades NC2 e NC3, com redução da dosimetria para não conformidade NC2, relativas ao auto de infração número 17 de 2019, passando o valor total da multa para R$ 22.448,47. Segundo, oficiar a concessionária
para que efetue o pagamento da multa no prazo de 10 dias, conforme disposto no artigo 27 da Resolução Normativa 32/2016. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Passo a palavra para o conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangione. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro revisor. Aberto espaço para debates. Sem debates. Minha parte não. Não. Conselheiro relator. Mantém seu meu voto. Conselheiro revisor. Acompanho o relator. Eu também voto com o relator. Encerrada a votação. Por unanimidade, está encerrado o processo. Número do processo. Para aí. 461-3900-173. Perfeitamente. Volta a palavra, presidente Luiz Dahlen. Obrigado, conselheiro Kleber. Muito obrigado. Vamos para o item 3, então. Encerraram-se os processos. Item 3, comunicações. 3.1. Está pautado para o dia 9/6/2020, sessão número 26/2020, a análise dos seguintes processos. Primeiro, processo número 000-799-3900/191, que trata do recurso da Corsã Auto-Infração número 20/2019, emitido pelo município de Santa Maria. O conselheiro relator é o Luiz Henrique Mangione e o conselheiro revisor, Luiz Dahlen. Segundo, processo número 13.3900.00312.2, que trata do recurso da Cooperativa de Energia Coprel, a decisão da GPE referente ao pedido de ressarcimento de danos elétricos feitos pelo consumidor Carlos Eduardo Rotter. Conselheiro relator, Kleber Domingues. Conselheiro revisor, Luiz Henrique Mangione. Item 3.2. O Tribunal de Contas do Estado aprovou com ressalvas as contas referentes à gestão do então presidente Isidoro Zorzi. Item 4, assuntos gerais. 4.1, relato do diretor-geral sobre a abertura do processo 000-45900/23, referente à minuta do digital de concorrência internacional de concessão dos serviços de operação, exploração, conservação, manutenção, melhoramentos e ampliação da infraestrutura de transporte dos trechos da rodovia RSC 287. Por favor, diretor-geral, Odair Gonçalves, por favor. Boa tarde a todos. Conselheiro presidente Luiz Dahlen, conselheiro Kleber Domingues, conselheiro Mangione, os diretores, colegas da agências e os visitantes aí. Esse processo de concessão da rodovia RS 287 chegou à AGERGS para análise e homologação. Nós distribuímos esse processo às áreas técnicas através do encaminhamento 534-DG para análise, diretoria jurídica, diretoria de qualidade, diretoria de tarifas e ao conselho para conhecimento. Então, esse processo está sob análise das áreas técnicas para finalmente depois subir ao conselho para homologação. Muito obrigado, diretor-geral. Item 4.2, relato do diretor-geral referente ao processo 00000239.00/20-2, quanto à análise do parecer do Ministério da Economia sobre aspectos concorrenciais do transporte. Por favor, Dair. Esse processo veio à casa depois de várias pedidos e solicitações de informações do Ministério Público Federal da região ali de Santa Rosa, se não me engano, e por fim acabou por saindo um parecer do Ministério da Economia e chegou até a agência para manifestação. As áreas técnicas analisaram esse processo. Eu até vou projetar aqui, compartilhar o parecer das conclusões da diretoria de tarifas, especialmente a partir do item 2,
uma vez que esse processo ele encaminha para a agência para discutir a questão da ampliação da concorrência e para poder melhor atender os consumidores nesse serviço de transporte de longo curso. Tá? E aí, as áreas técnicas analisaram, em face da situação atual, no item 2 aqui, queria destacar da diretoria de tarifas, as dificuldades enfrentadas pelo tipo de longo curso, no qual se encontra o mercado de Santo Ângelo, desculpa, antes eu falei de Santa Rosa, não permite concluir pelo dinamismo do mercado, o qual, segundo o parecer, justificaria a adoção de regimes de permissão ou autorização. O processo de formação do mercado já privilegiou regimes de prestação de serviços semelhantes à autorização ou permissão, sem que, entretanto, os ganhos de competição, qualidade ou preço tenham sido atingidos. Tá? Destacando esses dois aqui, ainda o item 5, o processo em curso de licitação junto ao DAER do sistema de longo curso, pode assegurar as condições básicas de concorrência do mercado, gerando os benefícios citados, como através da introdução de mais de um prestador de serviço em distintas linhas, sem a necessidade de mudanças na legislação. Mas a DT fez essa conclusão e solicitou o encaminhamento, ou recomendou o encaminhamento para a DJ, para a diretoria jurídica, que também fez uma análise através da informação número 8 e destacou, especialmente no artigo 175 da Constituição, que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação a prestação de serviços. E também destacou que, no caso do serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros, a Constituição, no artigo 21, inciso 12º, permite a autorização para o transporte, então, de rodoviária interestadual e internacional. Mas não é o caso do serviço de transporte municipal, que só deve ser prestado através da licitação. Tá? Então, nós temos aí dois aspectos. Um, que com base nas informações econômicas e de operação que a gente tem hoje disponíveis na agência, a diretoria de tarifas entende que é muito difícil o sistema ser prestado via autorização ou permissão. Assim como, especialmente no aspecto constitucional, seria hoje impeditivo a gente fazer a prestação de serviços desta forma. Né? Nós até chegamos a sugerir, numa reunião administrativa, aí, que se juntassem as partes para uma discussão em cima desse tema, para que mudar essa modalidade somente através da mudança da própria Constituição. Seria isso, senhor presidente. Só para complementar, ainda que foi encaminhado, então, essa resposta para o Ministério da Economia. Obrigado, diretor. Já foi encaminhada essa resposta? Foi. Uma pergunta, Odair, eu não estou bem lembrado. O que deu origem a esse tipo de análise mesmo? É todo um procedimento de investigação e de inquérito do Ministério Público Federal lá no município de Santo Ângelo. Tá. Nós, ali na diretoria de tarifas, em torno de uns 2 anos mais ou menos, ficamos respondendo o questionamento deles lá, do Ministério Público, até que o Ministério Público provocou lá o Ministério da Economia, que fez esse estudo indicando que seria uma alternativa à autorização. Tá? E daí as áreas técnicas entenderam, e aí, especialmente no aspecto jurídico, né, da impossibilidade de fazer através da autorização em face da Constituição. Bom, senhores conselheiros, esses 2 assuntos agora de assuntos gerais, eu acho que era importante talvez cada um fazer alguma exposição, não sei se vocês têm interesse de comentar algum dos assuntos. Eu, particularmente, comentar esse último, da autorização. Eu sei que a NTT usa o expediente da autorização. Então, eu não acho que seja um regime ruim para ser utilizado em algumas horas, tá? Não sempre, mas em algumas horas, ele tem que estar vamos dizer assim, no escopo
da autoridade para que ela possa utilizar ele no momento oportuno e no tempo adequado. Então, assim, eu sou contra proibir o tipo de regime de autorização e permissão. Eu acho que ele tem que existir, sim, como possibilidade. Em alguns momentos ele vai ser importante. Vou dar um exemplo. A travessia de balsa. Eu não vejo como licitar uma travessia de balsa que muitas vezes é deficitária ou tem um rendimento muito baixo para quem vai operar. Então, em alguns casos, eu continuo vendo com bons olhos a autorização. Não é um remédio para todos os males, mas é um remédio que não deve desaparecer da prateleira, minha opinião. Gostaria de ouvir o conselheiro Kleber e o conselheiro Major. Particularmente, e diante da dificuldade que nós vemos encontrando com relação ao transporte coletivo, longo curso, eu vislumbro uma possibilidade de que a gente tenha que, como dizia o nosso antigo conselheiro aí, Santini, juntar os atores e conversar sobre isso. Porque se a gente for ficar esperando fazer uma licitação para atender a demanda regional, talvez a gente não consiga atingir aí um resultado satisfatório. Eu acho que é o momento da gente tentar romper barreiras, quebrar paradigmas, sob o manto, né, da necessidade, tendo ainda, subsidiando essa caminhada, o Ministério Público Federal e este relatório do Ministério da Economia, que eu acho que vem ao encontro de tudo aquilo que a gente até agora vem demonstrando aí nos trabalhos que a AGERGS vem fazendo. Então, presidente, eu acho que uma continuidade dessas tratativas, no sentido de poder buscar parceiros para conversar sobre isso e, quem sabe, desatar esse nó, acho que é bastante favorável e oportuno para nós. De acordo, conselheiro Kleber, de acordo. Gostaria de ouvir o conselheiro Major. Boa tarde a todos. Eu concordo com a opinião de vocês, que a autorização, em alguns momentos, pode ser mais adequada. Entretanto, a gente tem aquela amarração que já foi apresentada na informação da diretoria jurídica, que a Constituição prevê concessão ou permissão. Então, a gente pode conversar muito, juntar os atores, mas essa conversa tem que ser focada na mudança da Constituição. Se isso for alcançado, eu não tenho óbvio nenhum a fazer autorização, mas... Concordo, conselheiro Major, mas o Kleber disse uma coisa... Duvido muito que a gente consiga alterar a Constituição, mas... Né? O Kleber disse uma coisa importante, é o momento para a gente discutir esse tipo de coisa, é o momento certo. E eu gostaria de ouvir também você sobre o relato do diretor sobre a abertura do processo referente à rodovia 287. Isso. Querem se manifestar? Não, eu gostaria de conhecer o conteúdo do projeto básico aí para a gente poder falar em cima de dados, né? Eu ando ansioso para ver retornar ao Estado do Rio Grande do Sul, o programa de pedágios aí, porque eu andei na 287 aí um pouquinho antes de entrar na pandemia, eu tive em Santa Cruz, rapaz, acho que cheguei a comentar com vocês naquela reunião que foi com o Odair aí, minha nossa, cara, aquilo ali é uma piada, minha nossa, tá precisando melhorar a qualidade da nossa estrada aí, sem dúvida nenhuma. Conselheiro Kleber, sabe que quando eu vim para cá em 2016, eu imaginei que eu fosse poder trabalhar nas concessões que estariam para entrar aqui na AGERGS. Eu estava faceiro, estava muito satisfeito que eu ia poder trabalhar com aquilo que eu sempre fiz na vida inteira, que eu gosto de fazer, que eu sei que tu também conhece muito. Mas, infelizmente, olha, eu vou sair da AGERGS e não vou ter esse prazer. Mas o senhor representará a casa, eu tenho certeza, com júbilo e mérito. Conselheiro, o processo é o 459-23, tá? Tá aqui, ó, projetado na tela. Sim. Tá? Não, eu citei o número do processo, ele está aqui. Então, tá sim, ele foi encaminhado, então, para conhecimento dos conselheiros, né, e para as áreas técnicas fazerem a análise.
Tá? Alguém Então, quer mais algum comentário a mais ou podemos encerrar a nossa sessão? Não, é só uma confirmação, diretor. Ele já veio para homologação para fins de licitação. Foi encaminhado com essa destinação. Deixa eu abri-lo aqui para ver. É que eu não encontrei esse encaminhamento no processo. Só para confirmar, pode ser que eu não tenha visto. Lê de novo. Isso é uma... Estou abrindo o processo aqui. Está demorado aqui para abrir o arquivo? Bom, diretor não tem problema, acho que a gente pode. Não é sobre esse assunto, né? Enquanto o processo abre aí, eu vou só fazer uma consideração sobre outro assunto. À 00:14 do dia de hoje, nós recebemos ali no processo 634, que trata do quarto aditivo ao contrato de concessão lá da BRK, um requerimento da Procuradoria-Geral do município de Uruguaiana solicitando dilação de prazo de mais 10 dias para manifestação. Encaminhei expediente, então, para a direção-geral para que remeta aí ao conselheiro relator que, né, invariavelmente vá analisar esse requerimento e acolhê-lo ou não. Só uma parte, Vini, esse processo não tem relator. Ele veio ao conselho, ele está aberto na secretaria, mas não tem distribuição de relator nem de revisor nesse processo. Eu vou pedir só a gentileza, vamos encerrar essa sessão e depois a gente discute, a gente pode continuar, inclusive, ligados online aqui, para a gente poder discutir esse tipo de assunto, mas eu vou encerrar a sessão hoje, de número 25/2020, se alguém tiver mais alguma consideração a respeito da sessão, por favor, senão nós vamos encerrar agora e eu peço que fiquem, então, para depois a gente continuar as nossas discussões internas, tá? Uma reunião administrativa. Muito obrigado a todos pela presença aí e pelas participações. Obrigado.